Olá, estudantes! Então, inclusive a pedidos, venho gravar aqui esse vídeo para que a gente possa explicar um pouco melhor sobre a atividade que é a atividade avaliativa dessa disciplina chamada Estudo Integrado 4. É uma disciplina aí que a gente tem no seu curso, né? Ela já é, portanto, mais uma oferta, né, dentre as que a gente tem, então desde a 1, a 2 e a 3, né? Contudo, gostaria primeiramente de observar que ela é uma vertente que busca trazer aqui uns porquês, né? Então, que eu vou já abrir falando sobre essa orientação geral, né? Que ela é uma disciplina que envolve o aspecto, os conceitos e a prática da inovação. Dessa maneira, é um tema atual, né? Um tema que está em voga, que já há algum tempo e vai estar, porque é sempre uma preocupação das diversas profissões, ainda mais para aquelas que envolvem gestão, mas de maneira geral em todos os sentidos, né? Todos os campos de conhecimento. Portanto, é importante esclarecer para vocês que tem essa conotação de inovação. Contudo, a gente observa que nas últimas 2 décadas a inovação ela também, que foi lá pensada desde Christensen, né, que é um autor que buscou categorizar a inovação em 4 ramificações, né, sendo a primeira em produto ou serviço, a segunda em processos, a terceira organizacional e a quarta inovação de mercado, né, então, portanto, uma empresa ou uma organização, seja ela na sua possibilidade de porte ou de atuação, né, no ramo econômico, independente disso, ela pode inovar nessas esferas e ainda que se venha sendo pensada nessa inovação, ainda também há uma repaginação dessa inovação que se passa então a ter esse olhar de eco-inovação, que nada mais é do que a gente pensar que se a empresa está inovando, não adianta ela fazer isso de maneira desenfreada, né? Só produzir, né? E lucrar com isso e, enfim, trazer essa inovação, mas não fazer de maneira adequada, não fazer de maneira que não é adequada, né? Fazer de maneira que agrida a ecologia, né? A natureza, o meio ambiente. Então, que é um dos assuntos mais cogitados principalmente nessas 2 ou 3 últimas décadas, mas já vem sendo discutida há muito mais tempo que isso, se a gente estuda mais a fundo esse tema. Portanto, é importante, não carecia a gente justificar tanto assim, mas importante a gente saber dessa relevância do tema para a disciplina, para o seu curso, até para você como pessoa e os temas atuais, visto que também a gente está falando aqui, né, sendo um tema atual, e como que essa inovação ela pode ser atingida, né? Ela pode, então, ser aplicada em diversos ramos, né, em diversas segmentações do mercado, por exemplo, né, se a gente tomar isso como exemplo. Então, a gente poderia ter aqui eco-inovação em alimentos, eco-inovação em indústria de ferro e aço, eco-inovação em papel e celulose, em diversas formas possíveis e imagináveis. Contudo, uma delas aqui é que a gente seleciona, e até já abrindo aqui o outro slide, que é o do contexto, foi que foi pensado, então, nesse ramo de energia, por conta de que nós temos aí preocupação também com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, né, lá da ONU. Sim, é importante para as pessoas, para a sociedade de maneira geral e até dentro dos estudos das instituições de ensino se abordar sobre essas preocupações sustentáveis, né? Então, vejam como a inovação, a eco-inovação, na verdade, ela se relaciona dessa maneira conjunta com essas preocupações e dentro desse ramo principalmente, né? Se a gente está falando de energia. E, inclusive, é uma informação que vem se tendo aí muitas notícias, né?
em qualquer meio que a gente tenha acesso, televisivo, né, na internet, sites de empresa, no ambiente corporativo, e nas suas mais diferentes manifestações nós temos aí essa discussão de que, sim, a energia renovável é uma preocupação, né? Então, assim, em detrimento daquela outra preocupação que se tinha antes, né, que era do que, entre aspas, temos a energia suja, né, que é aquela derivada do petróleo, né, como combustíveis, por exemplo, então já se passa a pensar em soluções alternativas, que é a tal da energia limpa, energia renovável, né? Então, se vê tanto aí esses investimentos, informações, né, de por que temos placas solares, a captação da energia solar, né, como uma forma de também alimentar aqui e quem sabe até se explorar menos a energia hidrelétrica, né, como chega nas nossas casas ou empresas, por exemplo, ou até a energia eólica, né, do vento e assim tantas outras que temos, né? Só alguns exemplos para a gente, né, colocar aqui. Então, sim, é importante. E falando desse contexto, né, agora mais propriamente em relação à atividade, o que está na sua disciplina, a gente vê ali que a gente se baseia, e assim como, por exemplo, qualquer questão que temos lá, por exemplo, do Ministério da Educação, né, que faz questões para o Enem ou para o ENAD, né, o exame do ensino médio, o exame até agora falando do exame do ensino superior, que avalia os cursos superiores, que é o ENAD, ele tem esse sistema de fazer sempre um contexto, né, contar uma história e depois mandar uma pergunta e daí ter as alternativas para se responder, né? Então, nesse sentido, por que não também num trabalho como esse, de uma disciplina, né? E aqui sim, sempre importante a gente ter um contexto, né? Então, nesse contexto aqui, nós temos a reportagem veiculada pela site exame.com, já bem recente, né? Então, da data de hoje, aqui, da gravação desse vídeo, há um ano atrás, então, se falando sobre empresas, né? Top 100 aqui, startups em energia renovável. Ok, né? É só um contexto, né? Mas a gente tem aqui um exemplo de algumas empresas que estão aí nesse topo dessa lista das empresas aí de energia renovável, né? Então, tem ali as 5 que é citada nessa matéria, nessa reportagem, mas poderiam ser outras. E aí que já começo a buscar trazer para vocês aqui algumas especificações, né, detalhamentos sobre a atividade, de como então, diante dessa reportagem, que só contextualiza, mas diante dessa problemática que é criada, então, como que então, o que se pede essa atividade avaliativa para você então resolver e, enfim, né, cumprir com a sua aprovação dessa disciplina e, enfim, né, já passar por essa etapa aqui dessa disciplina. Então, veja, você pode identificar dentro dessas empresas citadas na reportagem, mas também sendo empresa de energia renovável, pode ser em outra, mas vamos atender esse elemento que é empresa ligada à energia renovável, ok? Então, pense numa empresa de energia renovável. Então, você escolhe uma delas, né? Inclusive vai já numa escrita, né, digamos assim, que esboça o começo do trabalho aqui, né? Você pode colocar ela no topo lá, né, na primeira escrita como o nome da empresa. Vai assim apresentado também quando você fizer o seu mapa conceitual, que eu vou abordar aqui no terceiro ponto aqui, né? Mas no primeiro, pense nessa empresa e sim, já liste ela, já tenha ela em mente, já anote também no seu trabalho, escreva o nome dela também no seu trabalho, ok? E aí, outra situação que tenho recebido um ou outro estudante me perguntando, professor, mas e quais problemas eu posso, né? Ok, então veja, as empresas, por óbvio, elas não vão descrever nos seus sites ou na mídia, eu tenho problema com XYZ, com alguma coisa. Elas, até isso, porque isso vai depor contra a imagem delas, né? Então, não é comum que as empresas façam isso, ainda mais quando se é um assunto tão falado ultimamente. Então, o que acontece? Você pode, inclusive, acabar encontrando, né, comentários, críticas, né, a empresas, né,
de energia em noticiários, em vídeos, em reportagens, até por que não, né, em sites, em livros, até artigos científicos, em diversas formas. Contudo, para a gente poder até simplificar, você pode também buscar fazer ali um ideal, uma idealização, uma ideia, né, um pensamento, um insight, né? Então, escrever a sua própria maneira problemas que você entenda que exista. Mas cuidado, né, com os seguintes elementos. Faça pensando na empresa e faça pensando também na ecoinovação e, claro, também atendendo a energia renovável. Ou seja, tenha coerência com o que a gente está enunciando aqui na questão, né? Então, que seja em ecoinovação, que seja em empresa de energia e que atenda a esse elemento que você está resolvendo aqui, que é a energia renovável em ecoinovação, né? Então, fique atento a isso, ok? Outro ponto que eu queria também manifestar para vocês é que assim, você já pensa nesses problemas e aí você pode ali pontuar também a resposta para esse problema. Veja, precisa ser linear? Eu aprontei um problema e eu tenho uma resposta? Não necessariamente. Você pode ter um problema, isso você precisa ter, né? Professor, quantos problemas? Né? A gente não colocou um mínimo, né? Mas não tem um mínimo, mas saiba que você como profissional, né, como uma pessoa que está buscando sua formação ou trabalhando numa empresa, é claro que se você apresentar isso para o seu gestor, para o seu gerente, né, ele vai esperar que você faça da melhor maneira. Então, né, não menos que 3 ali, né, a gente pensar ali, mas né, pode ser a quantos você puder elaborar. E o que eu queria dizer antes era o seguinte, para cada problema que você pontuar, não precisa ter uma resposta só para um problema, né? Você pode ter mais de uma resposta para esse problema, né? Então, você pode ter 3 problemas, mas para cada problema ter 2, 3 soluções. Então, você perceba que vai multiplicando essas possibilidades, essas respostas para cada um destes problemas. Sempre enfatizo, é importante que você tenha coerência na hora de você só responder, né? Responder, principalmente porque se você sugeriu, né, a sua ideia, né, fazer um problema, pensar no problema, então, né, que ele seja coerente com o que se pede, mas também a resposta igualmente, né, também seja coerente com a solução desse problema, ok? Que seja, né, pensando em uma resposta adequada para esse problema, ok? Então, também as respostas que você precisa ter para esse problema. E no terceiro item aqui, né, e eu já venho falando, então como é que você vai fazer ali na estrutura, como é que você vai apresentar então essa escrita como forma de mapa conceitual. Então, ao centro dele vai ficar um pouco ali, talvez apertado ali, mas diminua um pouco a tua fonte, claro, mas deixe também legível, né? Mas coloque ao centro esses tantos problemas que você tem. E de maneira que ao redor dele, então, você faça setas, né, conforme os modelos você vai entender melhor quando você estiver fazendo, né? Faça ao redor, então, as setinhas de cada solução que você tem ao redor. Então, olha só, você pode listar esses problemas de diversas formas. Você pode fazer 1, 2 ou 3, né? A, B ou C, né? Poderia também fazer tracinho, asterisco, né? Bulletzinho ali, né? Pode. Mas o interessante de você colocar 1, 2 ou 3, ou A, B ou C, é que da mesma forma que você vai escrever o problema, você pode também ao redor colocar, referenciar. Então, se você escreveu problema 1, né, ou 1, tracinho, né, e escreve o problema, ao redor, quando você escrever a solução ou as soluções, você também vai começar com um númerozinho, 1, né? A solução para, né, a solução seria, e etc, etc. E você escreve a tua solução lá, né? Então, quantas soluções forem, se você tiver essa inicial com o mesmo número do problema, né, fica mais fácil para você manter essa organização na escrita e também para quem vai ler o seu trabalho, né, seja quem for, né? Então, pense nessa ideia de o que você escreve como problema também use a mesma referência, né, número ou letra, né, para você também colocar a sua resposta, ok? Então, se utilize do mapa conceitual, tenha esse cuidado com essa referência, né? Não tem mínimo, mas pense pelo menos ali nos 3 problemas, enfim, né? Quanto mais seria melhor, né? Até.
mas também exercite a ideia de ser mais sintético na sua solução. E é isso, né? Então, você vai elaborando conforme os modelos que a gente pode fazer conforme os modelos. Aqui até eu já vou abrir aqui uma outra, fique atento, né? Que é assim, ó, diante do que a gente explicou, que é a forma de resolver, fique atento então. Você pode trazer elementos para a resposta que você já estudou, já tem a caminhada profissional, pessoal, né? Então, ou até as leituras que você fizer, conforme eu vou sugerir aqui em seguida, né? Então, que é as leituras recomendadas a ler para a matéria, ou você pode ler até outras, né? É sempre importante isso. Outra situação, ali a gente coloca como modelo, tem uma abinha chamada modelo na disciplina. Então você pode entrar naqueles modelos e fazer uso desses sites, essas aplicações, né? Essas aplicações. Mas assim, só elas? Não. Se você encontrar outra ou souber de uma outra, pode ficar à vontade de usar outra. Professor, mas eu gostaria de usar o Word ou o PowerPoint. Também poderia se fazer uso delas. Mas vejam, é tão interessante se temos soluções, temos aplicativos, né, sisteminhas que já fazem o mapa, especialmente, né, o mapa conceitual. Então, podemos fazer uso disso, né? Isso estimula para a gente também poder utilizar a tecnologia melhor. Hoje em dia se fala tanto do nativo digital, né? Não estamos nem cobrando isso, né? Mas sim, né? Essa expectativa que empresas, né, nossas profissões esperem isso da gente, né? Que a gente possa também usar a tecnologia da melhor forma, né? Então, tem esses modelos ali, as sugestões, mas fica à vontade também de usar outros. Use a criatividade. Falando nisso, a leitura, né, como eu mencionei agora há pouco, né? Então, tem as leituras recomendadas ali, tem várias, né? Então, faça uso delas ou de outras, mas é sempre importante. Nunca é demais a leitura, né? Sempre é recomendado, sugerido que vocês façam uso delas, ok? Então, vejam, tem as leituras, né, tem os modelos ali, tem as explicações aqui também, e é isso. Com tudo isso, eu novamente reforço, né, como a gente pode reforçar em toda e qualquer matéria, né, a disciplina, fique atento sempre aos prazos, não deixe para a última hora, né, então não vou mencionar a data aqui, por conta de que esse vídeo ele pode ser colocado numa próxima oferta da disciplina, mas fique atento com o calendário acadêmico, ok? Fique atento ali, porque no link mesmo diz ali a data limite para você entregar essa atividade, ok? Então fique atento aí e no caso de você ter uma outra dúvida específica aqui, né, alguma especificidade que você queira comentar, né, esclarecer aqui, fique muito à vontade em mandar um Fale com um Tutor, né, e ficamos sempre à sua disposição, ok? Dessa forma, desejo a você bons estudos.